de segunda a sábado, em alguns casos, das 8 às 18, das 8 às 17, das 9 às 18, cumprir um horário, cumprir uma tabela de horário, sendo que quando você olha, dá para você poder atender algumas pessoas e talvez ganhar até o mesmo valor. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Iridologia e Bem-Estar. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre iridologia, saúde e bem-estar. Meu nome é Adriana Valim, sou gestora de projetos do Caminho do Bem-Estar. Pri, pode ser que alguém ainda não te conheça, então, apesar de você já ter mais de 40 mil seguidores, mas se apresenta aí, fala um pouquinho quem é você, o que que você faz. Oiê, oi para todo mundo. Como vocês sabem aí, eu sou a Priscila Capelin, sou iridologista, né? Tô na área terapêutica aí já tem mais de 10 anos. Já atendi diversas pessoas com a iridologia. E o que a gente faz aqui, né, Dri, é ensinar. Ensinar as pessoas a descobrir a raiz de qualquer doença física e emocional, onde ela pode identificar, prevenir e até tratar essa raiz apenas com a falta do olho. É isso aí. Bom, Pri, hoje o tema do nosso podcast aqui, o nosso bate-papo, né, é referente ao evento que nós participamos no mês passado, ano passado, dezembro, né, dia 14, 15 e 16 de dezembro, né, então foi um evento muito legal e, inclusive, você já fez aí uma live falando sobre esse evento, né, e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre ele mesmo, né, como que isso pode trazer isso para o universo da terapia, né, então vamos trazer tudo o que a gente viu lá a sua visão, né? O que que você aprendeu lá nesse evento, né, Pri? Então, para a gente já iniciar aqui esse bate-papo, o que mais te chamou a atenção no evento, Pri? Porque era um evento que ele não era para terapeuta, né? Ele não foi um evento montado exclusivamente para terapeutas. Ele é um evento geral sobre vendas, né? Então, trazendo aí para o seu universo, o seu dia a dia, Pri. Fala um pouquinho para a gente, o que que mais te chamou a atenção? Então, teve duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, que a gente precisa sempre lembrar que realmente o evento não tinha nada a ver com terapeuta, né? Mas foi terapêutico. A gente pode dizer porque a nossa conversa pode ajudar alguém, né? A primeira coisa, Dri, que ali me chamou a atenção foi ver as pessoas contando o quanto é possível elas se sustentarem, elas terem a profissão que elas terem, a profissão que ela escolheu, e que é possível ela se sustentar, ela ter o valor que ela gostaria na vida dela para ela poder ter as coisas que ela quer. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda coisa, que foi uma das coisas que a gente até conversou, eu até falei em live, é do motivo pelo qual a gente faz as coisas. O motivo, por que que a gente faz o que a gente faz? Eu acho que foi muito claro isso lá para mim no evento. O porquê que eu, Priscila, tô aqui, a gente tá aqui sempre fazendo, né, os episódios aqui no YouTube, a gente tem conteúdo lá no Instagram, a gente tem conteúdo no TikTok, em todas as plataformas. Por que que a gente faz o que a gente faz? Eu acho que isso é importante que o terapeuta pense, sabe? O porquê que ele faz o que ele faz? Porque isso não mantém, isso pode manter ele ou não na profissão. Então pode ser muito Entendi. perigoso se ele não souber isso, né? Você fala assim, né? O que o terapeuta trazer para a vida dele mesmo, assim, né? Por que que ele virou um terapeuta? Por que que ele quer ser terapeuta? Por que ele quer ajudar as pessoas? Né? O É isso. motivo. Porque se você for falar só assim, você é terapeuta pelo dinheiro, né? Nenhuma profissão te traz satisfação se você for somente pelo dinheiro. Eu acho que isso foi uma das coisas que ficou muito clara, né? Porque só o dinheiro, é bom o dinheiro, mas só o dinheiro não te traz a satisfação. Sempre vai faltar alguma coisa, né? Então, por quê? Por que você é terapeuta? O porquê que você, no caso, você é terapeuta e você está ensinando as pessoas. Você, além de ser terapeuta, você é uma professora que ensina, né? Então, acho que isso é muito legal mesmo. E pensar sobre isso ali durante o evento
Assim, me ajudou a entender o porquê que o terapeuta, às vezes, ele desiste, ou por que que ele não se entrega na profissão, sabe, Dri? Então, por exemplo, um terapeuta, ele normalmente ele não inicia, ele não faz 18 anos pensando assim, ah, eu vou ser terapeuta. Não, isso não acontece, é muito raro isso. Normalmente ele visa uma profissão, essa profissão pode ter dado certo ou pode não ter dado certo, ele adoece no meio desse cenário, ele adoecendo, aí ele conhece a terapia. Aí ele vai em busca de uma ajuda alternativa ou uma ajuda complementar. Ali ele descobre a terapia, se apaixona, e aí se apaixonou, ele quer agora ser terapeuta. Só que às vezes o motivo pelo qual ele iniciou não está tão claro para ele. Porque lá quando ele tinha 18 anos, ele tinha uma visão de uma profissão, e agora ele está diante de uma profissão que ajuda as pessoas, que ajudou ele, ajudou ela ou ele, que é terapeuta. Mas assim, o porquê que você continua nisso? Você continua para quê? O porquê? O porquê que isso é tão valioso? Por que que não é bom voltar naquela profissão anterior? Por que que você não se entrega? Então, fica, deixa claro isso, sabe? O motivo que tornou o terapeuta a ingressar na terapia tem que ser muito claro para ele, senão ele não permanece. É muito desafiador quando você olha as pedrinhas que você tem que pular, os obstáculos, né? Assim como qualquer outra profissão. Só que essa exige um pouco, porque a gente está falando de saúde, né? A gente está falando Sim. de pessoas doentes, pessoas que podem morrer, pessoas que adoecem, e você acompanha esse adoecimento da pessoa. Então, por quê? Por que que você vai acompanhar a pessoa adoecendo ou melhorando? Por quê? Ele precisa ter isso muito claro. Se ele não tiver isso muito claro, ele não permanece na profissão. Ele não permanece. E é o que você falou, não é sobre o dinheiro. Nunca vai ser sobre isso. Embora é muito importante, né? O dinheiro ele traz conforto, a gente não vai negar isso. Mas não é sobre isso. É o que faz ele continuar. Por que que ele decidiu estar ali? Então, o terapeuta precisa pensar nisso. Senão, ele não permanece na profissão. Ele não vai conseguir superar os desafios que essa profissão vai entregar para ele, né? Na vida. Nossa, mas legal você trazer isso, Pri, falar que a maioria dos terapeutas, então, eles não iniciam sendo terapeutas, né? Eles vêm de outras profissões, profissões frustradas ou não frustradas, né? Então, pessoas aposentadas, né? Que a gente tem, inclusive, no curso, pessoas que são aposentadas e decidiram agora ser terapeutas, né? Mas é legal você trazer isso, então, que aí ele busca, então, o que seria uma realização. A pessoa, às vezes, ela não está realizada na profissão atual, aí ela busca achar uma realização ajudando o próximo, né? Porque a terapia, ela ajuda, além de ser remunerada, ajuda as pessoas. Isso é uma das coisas que as pessoas buscam mesmo. Eu, no meu caso, Dri, acho que posso dizer de mim. Eu lembro assim, eu estava no auge do CLT, né? Eu estava ganhando super bem, administrando algumas empresas já, trabalhava no recursos humanos. Eu tinha resultado na minha profissão, mas eu tive burnout, né? Eu tive um esgotamento físico absurdo e que eu não sabia que era esgotamento físico. Naquela época não se falava disso, né? Só se falava assim, ah, é dor, é isso e aquilo. Até eu entender que aquilo foi o primeiro episódio de um esgotamento. Aí eu fui assim, será que existe algo natural que pode me ajudar com relação a isso? Aí eu fui, Entendi. aí eu olhei para esse lado. E isso é o que pode levar muitos, né, do que se tornaram terapeutas, a ser assim, ah, eles tinham uma profissão, eles estudaram essa profissão, eles se especializaram, deu certo a profissão, só que eles descobriram que essa profissão esgota. Essa profissão tira tudo que é deles. Então, eles precisam ficar dentro de uma empresa de segunda a sábado, em alguns casos, das 8 às 18, das 8 às 17, das 9 às 18, cumprir um horário, cumprir uma tabela de horário, sendo que quando você olha, dá para você poder atender algumas pessoas e talvez ganhar até o mesmo valor. Aí a gente fala de dinheiro, só que será que é só isso? É realização pessoal? Também, porque a pessoa está esgotada dentro de uma rotina de CLT. Ela está esgotada de cumprir horário, ela tem que estar ali almoçando, ela tem que estar ali cumprindo horário, metas. Ela não é o dono do próprio negócio dela, ela segue um mundo de regras, aonde ela já entendeu que ela não quer mais aquilo.
e ela vai adoecendo. Aí passa o final de semana, ao invés de descansar, ela fica doente. É verdade. Isso e acontece muito, né? Porque a pessoa, quando ela tá ali no CLT, ela acostuma com aquela rotina, né? E é muito puxado o dia a dia, você não tem horário para ir em médico, ficar perto dos filhos, né? Quando a pessoa tem filho, não consegue acompanhar, ir numa reunião de escola, e aí tudo isso vai trazendo uma carga, né, sobre a pessoa, né? Aí chega uma hora ela explode mesmo, e por isso que adoece, né? Hoje em dia, assim, a gente vê que tem muitas pessoas afastadas do trabalho, com diagnósticos de depressão por causa do trabalho, e, na verdade, é por causa disso mesmo. Trabalho, às vezes tem pessoas que trabalham mais de 12 horas, então, 12 horas vivendo para aquela empresa, né? E não tem tempo para fazer nada. E o terapeuta, ele tem essa flexibilidade, né? Ele é dono da agenda dele, né? Ele é dono, ele faz ali a agenda para ver o que ele que, é, consegue colocar o espaço, o tempo para ele se cuidar, cuidar da família e atender as pessoas, né? Então, acho que por isso que então acaba sendo mais pessoas que já vieram de outras profissões, né? E é por Muito isso que a legal. pessoa precisa ter certeza do porquê que ela tá ali, né? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que que eu abandonei uma carreira? Ou por que que eu iniciei? Por que que eu me aposentei e agora eu decidi ser terapeuta? Por quê? Porque esse motivo vai fazer ela manter, né? É claro que a gente também não vai poder fechar os olhos para a primeira coisa que eu te disse, né? De que a profissão, vai dar o retorno. Você vai conseguir se sustentar com essa profissão, óbvio que vai. Se a pessoa que está aqui, ela está nos ouvindo, e ela é terapeuta, ela não consegue se sustentar com o que ela estudou, é porque realmente não ensinaram isso para ela. Foi isso que a gente viu nesse evento, né, Adri? Acho que ficou claro. Isso. Todas as pessoas aprenderam uma profissão e elas seguiram um método e esse método deu certo. Então, por que que deu certo? Porque alguém ensinou para elas. E acho que é isso, assim, que a gente vem fazendo aqui, né? A gente vem ensinando as pessoas, até os alunos, né, do Caminho do Bem-Estar, né? Os nossos alunos, eles sabem o método que leva à raiz de qualquer doença física e emocional. Porque se eles não souberem o método, eles não vão conseguir ajudar uma pessoa. Então, a pessoa, ela não se sustenta na profissão dela como terapeuta, porque ela realmente não aprendeu como, ela só aprendeu técnica, né? E não é Né? técnica que vive, né? Às vezes é um passo a passo. Às vezes alguém vai ter que ter vivido isso, né? E falar, olha, já passei por isso. É assim, assim, assim que você tem que fazer, né? Exatamente. E trazendo assim, né, para o dia a dia, né, da profissão do terapeuta, o que a gente viu lá no evento é exatamente isso, né? A pessoa, ela precisa, ela ter o método, então, né, Pri? É isso que no dia a dia ela tem que aprender, ela tem que buscar o conhecimento e achar o porquê, né? Achar o... Então, são coisas muito importantes, né? Que se ela não tiver isso, ela também vai ficar só ali nadando, nadando, perdida e não vai chegar no final não vai chegar em lugar nenhum. Também vai acabar passando pelo esgotamento que ela passava no CLT. Se ela não tiver, né, um caminho para seguir, né, assim, e não achar o porquê. Então é isso, né? É, você vê que é o padrão, né? Se você não segue um método que deu certo, você tenta fazer sozinho, vai voltar ao burnout, né? Vai voltar ao esgotamento, o cansaço, a insatisfação, a frustração. Eu acho muito, muito triste, a pessoa do CLT, ela só ter o feriado para descansar. Eu acho isso muito, mas é muito triste. Porque o feriado tá tudo super lotado, tudo congestionado, e é o único dia que ela tem para descansar. Porque todo mundo tirou o feriado junto com ela. Eu acho que, assim, isso é muito triste quando eu vejo essa situação. Ah, eu tô bem, tá? Você tá bem mesmo? Será que você tá bem indo numa praia lotada? Né? Será que você tá bem indo numa alta temporada com todo mundo? Será Que que você tudo fica mais aproveita? caro, né? Vamos E trazer para o fica na lado aqui que tudo é fila. mais caro, né? E você fica na fila, você não é bem atendido, demora horas para você poder chegar naquele lugar. Será que essa vida é o ideal, né? E se o terapeuta não tomar cuidado, é o que você falou, sem método, Dri, ele passa pela mesma situação. Daqui a pouco você vai ver ele nem tendo feriado. Ele não tem feriado, ele tem que trabalhar, 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 trabalhar. Ele tem que fazer aquilo.
E a gente Fica viu com a isso. agenda lotada, né? Porque aí ele está pensando ali só, eu preciso pôr dinheiro na minha casa, eu preciso me sustentar. E se ele não sabe, às vezes, até pessoas que não sabem cobrar, né? Infelizmente, a gente vê muito por aí, assim, a pessoa ela não sabe cobrar pelo que ela, pela terapia dela, né? Vamos falar assim, pela terapia. Então, ela ganha pouco, porque o que eu sempre escuto você falar que o terapeuta ele tem medo, né, de cobrar porque ele quer ajudar, né? Então, aí vamos fazer uma ligação aqui, Pri. Então, dentro do que você viu lá no evento, né? O que a gente pode trazer aqui para o dia a dia do terapeuta? O que que ele pode aplicar? O que Tá, eu você acho acha que que ele pode. Acho que uma das coisas é isso que você acabou de falar. Muito se ensina a pessoa de que ela não cobra porque ela tem medo de cobrar, né? Ela tem receio. Ela tem que ajudar. Eu não sei, sabe, Dri? Eu já fiquei pensando muito nisso. Eu não sei quem colocou na cabeça do terapeuta que ele tem que entregar as coisas de graça. Eu não sei. Não sei. Você já pensou nisso? Eu não sei. Eu fico assim, mas por que que você tem que Nem entregar tudo relógio de trabalha de graça? graça, Pri. Tem que colocar a bateria lá. Não, e aí, é assim, eu sempre vou usar essa frase. Se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Então, peraí, coisa boa vende. Porque olha a frase, né? Se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Então tá, então tudo que tá à venda é bom. Então você que entrega sua terapia de graça, você não é bom? Esse é o conceito que passa. Quando eu não sei quem colocou lá na cabeça do primeiro terapeuta que, olha, você que aprendeu, você precisa fazer o seu pro bono. O que que é isso, gente? Dri, tem uma coisa que é legal dividir contigo. É o famoso pro bono. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Já deve ter ouvido, Já. né? Tá. Que é assim, você vai entregar de graça sem esperar nada em troca. Ou melhor, você entrega de graça esperando algo em troca que nunca veio, porque não foi bem acordado. A pessoa, ela vai, ela testa o serviço dela, só que é muito louco testar, porque você só testa uma coisa que está em transição, né? Ela vai, faz curso, se forma, se formou, agora ela vai entregar de graça. Eu não consigo entender isso, vai testar. Mas por que que vai testar? Se no curso você já aprendeu que dá certo? Eu não consigo entender isso. Mas inventaram o bendito do pro bono. O pro bono, ele invalidou todos os terapeutas que existem. Porque esse pro bono, ele é uma galeria de pessoas mal-sucedidas, eu posso dizer isso. Você vai ver fotinho lá de terapeuta, é todo mundo mal-sucedido. Por quê? Essa pessoa, ela desenvolve medo de cobrar. Por quê? Ela deu de graça para o paciente melhorou, ele trouxe o resultado para ela ficou super feliz. Aí ela é alimentada por esse reconhecimento. Ah, eu dei certo, eu dei certo. Mas e dinheiro no bolso não tem. Por que que ela não tem dinheiro no bolso? Porque ela não foi ensinada a ganhar dinheiro. Aí disseram para ela que o medo de cobrar tem a ver com a infância. Não é isso que a gente aprendeu no evento, Dri. Não é. Ah, não é mesmo. Não é. O medo de cobrar não tem nada a ver com a infância. O seu medo de cobrar, ele tem a ver com um método que você não sabe. Alguém tem um passo a passo para cobrar e você não aprendeu e tudo bem. Agora colocaram na cabeça do terapeuta, porque ele estudou o emocional, porque ele entende de como as emoções se situam dentro da pessoa, colocaram na cabeça dele que ele tem que ganhar pouco ou não tem que ganhar nada, a ajuda tem que ser de graça. E pior ainda, quando cobra, ele tem medo de aumentar até o valor dele. Porque eu não posso aumentar o valor, porque se aumentar o valor, esse paciente vai embora. Mas será que vai? As coisas tudo tem ajuste. Aí esse terapeuta ele só tem um ajuste anual. Aí ele tem um ajuste, Dri, de R$ 10 anual. R$ 10. O aluguel dele aumentou 10%, né? A caneta que ele usa para poder fazer a receita aumentou, porque era antes 80 centavos, hoje você compra uma caneta por R$ 2. Não, mas ele continua aumentando R$ 10. Ah, é o ajuste anual, é R$ 10. Aí o cliente reclama. Só que o próprio cliente que reclama, que é o paciente dele, tem um iPhone, tem um carro. É uma inversão de prioridades, né? Então, assim, eu acho que o que a gente pode trazer do dia a dia do paciente.
E o que tem a ver com o nosso evento é isso. O seu medo de cobrar não tem nada a ver com o trauma da infância. O seu medo de cobrar, ele tem a ver com o que você não sabe. Não te ensinaram a cobrar. Você não tem um passo a passo treinável para você poder cobrar. E é por isso que você tem medo, porque ninguém nunca te ensinou isso. Só te ensinaram a fazer a terapia, não te ensinaram a vender, que é o que entra, é esse aprendizado do nosso evento, né? Que o evento inteiro falou sobre vendas. É, o que é É. vender de fato, né? E assim, né, tudo na vida, né, Pri, é sobre vendas, né? A gente se vende, né? Quando você vai fazer uma amizade, você começa ali conhecer uma pessoa, ou vamos levar para o lado de um relacionamento. Você conhece uma pessoa, aí você acaba se vende, você se vende, você mostra para aquela pessoa, olha, eu sou uma pessoa legal, eu sou extrovertida, eu sei cozinhar, eu sei lavar roupa, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí a pessoa devolve e se vende também. Então, tudo na vida é vender. Se isso, então você tem que aprender a falar também, né? Acho que isso foi uma das coisas que você tem que saber apresentar o que você vende. Você tem que falar sobre a sua terapia, você tem que falar o que você faz, né? Não é só aprender vou pôr aqui, vou cobrar R$ 100 na minha consulta aqui, né? Não, ó, só R$ 100 aqui para você passar comigo. Tá, mas por que que a pessoa tem que passar com você? Por quê? Você tem que saber ser um bom profissional também, né? Não adianta só chegar e oferecer uma consulta. Você tem que, isso eu acho que tem que agregar ali para o seu paciente, né? É, um diferencial, né? Por quê? Você dá resultado? Você faz só uma terapia e ele vai continuar com o problema dele? Acho que isso também é uma coisa muito importante. Ele continua com o problema, porque aí também você não tem resultado, né? A pessoa não tem resultado. É. E assim, Trazendo. a gente precisa entender que não dá para ser movido a elogios. Não dá. O terapeuta que não cobra, Dri, ele é movido a elogios. E ele cavou um buraco para ele mesmo. Um buraco de aprovação, de reconhecimento. Então, não dá para viver assim. Não dá. Então, assim, Não você paga conta, né? elogio não paga conta. Você vai falar o quê pro dono da casa onde você mora, né? Se você paga um aluguel, você vai falar assim: ai, você é tão lindo, ai, que legal, a sua casa é maravilhosa. Não tem como fazer isso, né? Então, o terapeuta ele acaba sendo movido a isso, né? E uma coisa que você falou é isso mesmo. É a questão de dele não saber, né? Ele não sabe se vender, mas porque ninguém ensinou ele. Ninguém. Ninguém. O evento ele falava de vendas, ele não era sobre vendas, né? Ele falava de vendas, mas ele deixou claro que se você não sabe o que você faz, se você nem sabe o resultado que você gera, não adianta você fazer nada, né? Por isso que entra o porquê. Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Ah, eu tô fazendo porque eu quero ajudar as pessoas. Tá, mas por que que você quer ajudar as pessoas? Quer ajudar as pessoas com o quê? É com isso mesmo? Então tá, então vamos ajudar. Trouxe resultado? Trouxe, tá. E quanto que vale esse resultado? Né? Eu sempre lembro de uma paciente, Dri, que eu vou dividir contigo. Ela tinha gastado, eu acho que uns R$ 40.000. Ela teve uma paralisia do lado direito. E ninguém resolvia o problema dela. Ela tinha passado em vários profissionais, e eu lembro que na época a consulta era R$ 180 a minha consulta. Ela passou em consulta, aí eu falei pra ela o que estava acontecendo, eu falei pra ela o que ela deveria fazer, e aí eu lembro de ela ter olhado falando assim: é só isso mesmo? É barato assim? Aí eu fiz assim: como assim? A minha cara foi assim, tipo, como assim é barato? Eu era mais cara da onde eu tava. Aí eu falei, acho que eu não entendi. Ela falou assim: é só R$ 180 mesmo sua consulta? E isso aqui que você passou é só isso? Só? Aí eu assim me senti tão mal. Eu falei assim: como assim só? Ela falou assim: Tipo, eu tô não. cobrando muito barato? Ela Eu falou já assim: eu cobro vou até te caro. fazer um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. Você pode, na época não era nem Pix, né? Era transferência. Você pode, por favor, me passar? Eu vou fazer um depósito.
Aí eu falei, você prefere débito? Ela falou assim, ah, pode ser. Ai, coloca até um pouco a mais. Eu fiquei assim, fiquei sem graça de receber aquele valor. Por quê? Porque eu não entendia, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. Quando você não sabe se vender, quando uma pessoa falava você é barata demais, você fala assim, como assim eu sou barata demais? Porque de fato, às vezes é. Quanto que ela gastou para encontrar aquela resposta? Ela gastou R$ 40.000 para encontrar uma resposta que eu dei para ela, que na época custou R$ 180. Como que E você uma não resposta em sabe? uma consulta, né? Em uma Ela passou por consulta, né? diversos profissionais, aonde simplesmente uma foto de olho a gente conseguiu descobrir a raiz, até a emoção que estava ali marcada. E ela ficou assim: como assim isso aqui está marcado? Então, assim, é importante que o terapeuta que nos ouça aqui, ele entenda, ou quem está iniciando na terapia, entenda que você precisa ter coragem de cobrar, você precisa ter coragem de se vender, você precisa entender por que que você está se vendendo, né? E ver o seu valor, né? É. Isso é até uma lição, né? A pessoa ela parar para pensar, analisar mesmo, né? O porquê? O porquê que eu faço isso? Eu realmente estou dando valor ao que eu faço, né? Porque você mesmo, você achou que você tinha, naquela época, você achou que você estava cobrando um valor bom para você, né? Aí você viu, não, o que eu entrego é muito mais. E é sobre isso também, né? Surpreender o seu paciente com a mais, né? Mostrar, dar o resultado, trazer o resultado para ele daquilo que ele está em busca, né? As respostas, na verdade, né? É, é exatamente isso. E assim, o passo a passo, né? Existe um passo a passo que não te contaram para você poder aprender a lidar com esses desafios dentro da profissão. Só não te contaram, existe, né? Exatamente. E assim, Pri, se você estivesse começando hoje, né? Como você lá atrás você cobrava um valor na consulta, hoje essa consulta já é um outro valor. Então, mas se você estivesse começando hoje, aí com que você foi lá no evento, aí você foi lá no evento, aprendeu, o que que você conseguiria trazer para aplicar, né? Aqui no seu dia a dia, na visão do terapeuta mesmo, né? O que que você, como terapeuta, conseguiria aplicar? Eu acho que a primeira coisa é eu nunca faria pro bono. Nunca, nunca na minha vida. Dri, isso parou uma parte da minha vida, sabe? Parou um ano da minha vida na terapia. Eu nunca, nunca faria. Eu lembro de um papel sulfite que eu tinha e tinha nome de 32 pessoas. Eu estava na sala de casa anotando o nome lá das pessoas. E um amigo me disse assim: Você está atendendo tudo isso? Eu disse assim: Tô, mas eu não recebia nada por isso. Você Nada. tinha 32 De pessoas, trinta graça. e dois De pacientes graça. de graça. De graça. E quando a pessoa vinha me pagar, sabe o que eu fazia, Adri? Eu fazia assim: não, não, não precisa. Eu fiz assim de coração, porque foi o que eu aprendi. É um absurdo, né? Mas foi o É que eu um aprendi. absurdo, é um absurdo. Então, assim, assim, se eu tivesse ido a esse evento e fosse meu início na terapia, eu acho que a primeira coisa é assim, ó, cobre. Você pode cobrar um baixo valor, mas cobra. Você pode achar que a sua consulta não. Ah, eu acho que ela não vale 200, 300, 500, 600, sei lá, 1.000. Tudo bem. Quanto que você acha que vale? Ela vale algo. Então você cobra. E eu não. E eu não fiz isso no começo. E eu passei muito tempo quieta, sabe, Dri? Olhando exclusivamente para uma pessoa que tinha me ensinado técnica e não vendas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu cobraria logo de cara, cobraria e não pararia, né? Porque isso me frustrou tanto que quando eu fui cobrar, você acha que essas pessoas queriam pagar? Faz um ano que Ah, eu fazia tudo de graça? Claro que não. E aí eu achei que era, eu tô cobrando, agora eu perdi todos os meus pacientes. Não, entendeu? Eu vivia do elogio mesmo. Eu era esse terapeuta que vivia dessa aprovaçãozinha, né? Então, quando eu entendi que não, demorou muito tempo, eu ralei muito. Mas hoje é muito prático isso, né? Então, acho que a primeira coisa é assim, ó, cobre pelo valor da sua sessão. Aumente sim o valor da sua sessão. Pri, mas vai ter pacientes que não vão ficar comigo. Vai, porque eles não estão com você por você. Eles não estão com você pelo seu resultado, eles estão com você pelo valor. Eles sempre vão no mais barato.
Então, permita que essas pessoas também vão embora. Essas pessoas estão com você porque você cobra mais barato, porque você faz mais. Às vezes faz quatro técnicas e cobra uma só, né? Tem gente, Dri, que faz É. reflexo, acupuntura, laser e faz avaliação e aí cobra um único valor. Ela faz quatro coisas numa só. E aí o paciente ele está acostumado a pagar barato. E aí, quando cobra pelo valor X que vale, eu não quero, isso não serve para mim. Então tá, que não sirva, né? Permita que esse paciente vá embora. Porque quem vai vir agora, quem vai se aproximar, vai ficar pelo resultado. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, assim, que acho que dá para poder dizer é sobre permanência na profissão. Você só vai permanecer nessa profissão de terapeuta se você tiver um ambiente forte. A gente viu isso no evento, né? A ambiência. Sim. E eu acho que nós é a prova disso, né, Edri? A gente se conheceu nesse ambiente, né? Se Nesse você não ambiente, verdade. tivesse, se você não tivesse nesse ambiente, eu não ia saber que você está em busca de algo a mais. E se eu não tivesse, você não ia saber. Então, assim, éramos pessoas em busca de algo a mais. E ali a gente se conectou. Eu acho que é importante dizer isso para o terapeuta. Ele não está sozinho na profissão que ele escolheu. Ele só está sozinho se ele quiser. Ele precisa ter um ambiente onde ele possa conversar com outros terapeutas. Ele precisa ter um ambiente onde ele possa trocar casos clínicos, para ele não se sentir sozinho. Porque assim, no geral, essa profissão ela é solitária. É, porque tudo que você faz sozinho, né? Empreender é solitário. Se você está dentro de um consultório, porque o paciente não é seu amigo, né? Não tem como você trocar uma ideia com ele sobre o caso, né? Então você não tem. Você fica sozinho. Às vezes o terapeuta ele fica em dúvida do que ele vai fazer, sobre o procedimento, como, por onde ir, qual o melhor caminho, né? E isso é tão forte, Dri, que em cada cidade ela tem uma associação empresarial. Né? O governo ele disponibilizou que fizesse associações empresariais, que é para o empresário não se sentir sozinho. E por que não? E por que não a pessoa que é terapeuta entender que ela tem uma ambiência? A gente tem isso hoje, né, Dri? Eu posso dizer claramente, assim, ontem o que eu vivi com os terapeutas foi algo surreal. Ontem a gente teve plantão de dúvida, e no plantão de dúvida que eu brinco que deixou de ser um plantão de dúvida. Ele virou ali a nossa ambiência. Eu vi assim, ó, 12 terapeutas dividindo casos clínicos difíceis. E uma terapeuta, assim, que tem muitos anos de terapia, ela olhar e falar assim, Pri, eu fiquei com medo de atender esse paciente. Eu não sei se eu vou continuar. E ali todo mundo dando força para ela poder continuar, para ela poder ver que ela deu resultado, que é só esse adoecimento que eu falei no início, né? O paciente ele adoece. É uma profissão que tem questões negativas envolvidas, né? Que é o adoecimento. E ela vê, assim, que o paciente ele foi adoecendo e que ela não pôde fazer nada, e ela assim, e agora, Pri, eu tô com medo. Será? Será que esse paciente ele precisa de mim mesmo? Então, assim, ela pode dividir isso com a gente, e a gente pode ajudar ela. Agora, imagina quantos terapeutas têm esses conflitos e sofre sozinho e desiste de ajudar. Eu não vou ajudar essa pessoa, não. Eu não, acabou. Até É tenho porque conhecimento, mas não vai. porque até sempre, quando você lida com pessoas, né, e você está ouvindo os problemas dela, você acaba absorvendo aquilo, né? Porque se a pessoa está doente, te traz aquilo, você precisa ter com quem dividir isso. Porque é pesado, às vezes, alguém chegar em você e contar uma doença uma doença crítica, né? E você ficar assim, e agora? Para onde eu vou? O que que eu faço? Então, é importante ter esse ambiente com quem você compartilhar, e tá ali para não desistir da profissão mesmo, né? Porque, como toda profissão, tem os seus desafios, né? É muito legal, né, ter o título de terapeuta, mas tem muitas pessoas que não vê os bastidores, né? Que são esses desafios mesmo, né? De estar ali no dia a dia, sozinha às vezes, né? É, eu vejo isso, assim, esse foi o maior aprendizado, assim, e que o terapeuta pode aplicar. Tem uma ambiência, né? Se você não encontrou, então fica tranquilo, né? Me segue que vai encontrar. Ali a gente vai ter um ambiente, né? Para que você possa desabafar, ter ajuda, de pegar na mão. Ou só assim, ó, tá difícil de lidar com esse caso aqui. E vamos continuar, né? Daqui a pouco ele vai ter um resultado, fulano vai ter um resultado.
Isso é muito importante, Dri, muito. Eu digo que é o pertencer, né? Todo mundo precisa pertencer a algum lugar. E quando a gente sai de uma profissão e se torna terapeuta, ou a pessoa se aposentou e se torna terapeuta, ela precisa pertencer a um ambiente, né? Qual é o ambiente que esse terapeuta está pertencendo? É importante dizer isso, né? Não vai ser o que você falou, não vai ser o ambiente dos pacientes, né? Vai dizer como? Um É, paciente que está preocupado com o paciente. Não, você tem que dizer para uma ambiência, é assim, é preparada para ouvir isso, né? exatamente. Bom, Pri, a gente está já que chegando ao final do nosso podcast. E foi muito legal o nosso bate-papo, foi muito bom você estar lá naquele evento, viver tudo aquilo, né? Acho que a gente aprendeu bastante e trazer isso, né? Tudo que eu vejo que você já está aplicando aqui, o que você aprendeu até para ensinar as pessoas, né? No seu Instagram. Então já vamos deixar aqui para quem quer, quem não te segue ainda no Instagram, no YouTube, porque são todas as plataformas, né? Se tiver uma lá em Marte também, daqui a pouco Priscila Capelin tá lá. Se tiver, a gente vai, né, Dri? É isso aí. Então, ó, se alguém quiser acompanhar conteúdos todos os dias, né, quiser realmente aprender um pouco do que a gente falou aqui, né, que aqui é só um pouco de tudo que tem ali. A gente tem aulas gratuitas aqui, né, nessa plataforma que é do YouTube. A gente tem conteúdos diários lá no Instagram. Inclusive, no Instagram, a pessoa me vê ao vivo, né? A pessoa me vê ali na caixinha de pergunta, nos stories, ali dividindo um pouco de como foi meu dia, atendendo as pessoas, né? Clinicando. Então, se ela quiser ver um pouco da realidade, ela vai ter ali no Instagram. Tem o TikTok também, né? E para poder me seguir é Priscila Capelin. Do jeitinho que se escreve aí meu nome, que você já vai me encontrar. É isso aí. Bom, Pri, então a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Ansiosa já para a gente ter um próximo bate-papo, trazer um pouquinho mais desse universo da iridologia, né, do mundo do terapeuta, que é muito, tem muita coisa ainda para ser falado, né? Então, a gente se despede aqui. Tchau. Obrigada. E, inclusive, se vocês quiserem algum assunto específico, né, Dri, pode Ah, é deixar aí. verdade. Deixa Verdade. avisado, nos marque, nos avise. A Manda gente na caixinha, né, Pri? Pode mandar é, lá, né? Se vai tiver, lá no quiser. Instagram. Quero um podcast disso, que a gente vai levar muito em consideração. Obrigada a todos vocês se cuidem. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.